Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo nesse momento, né? Meu nome é Guilherme, hoje coordenador do canal Mesa de Debates, né? Que, conforme eu falei ontem, está com um sobrenome, né? Chamado de tudo mais um pouco, para tentar abordar no nome os diversos temas que o canal aborda, né? Hoje estamos aqui com o professor Sérgio, né? Para falar, né, da questão da saúde mental, né, e também da retirada da questão do programa da saúde mental do SUS, né, mais um ataque que está acontecendo no Brasil, né, principalmente nesse período de pandemia, que é um período que essa discussão tem que ser levada também a sério, né. Professor, antes Diga. da gente começar, por favor, se apresente. Bom, meu nome é Sérgio Weiman, eu fui professor do Guilherme há uns 10 anos atrás, que a gente estava aqui recordando. Sou psicólogo, formado pela PUC mesmo. Estou no segundo período de professor da PUC desde 97 para cá. Antes eu trabalhei de 79 até 87. Já supervisionei ambulatórios de saúde mental, que são, digamos, o embrião dos atuais CAPs, né, o Centro de Atenção Psicossocial. E essa é uma discussão que no curso de psicologia, a questão da saúde mental como um todo e as questões todas dos atravessamentos políticos, que a gente costuma discutir muito, principalmente numa disciplina que eu trabalho, que se chama Psicologia Social 4, que trabalha com políticas públicas, né? E uma das políticas públicas que a gente contempla é a política pública mais voltada para a questão da saúde e da saúde mental em particular. Então, acho que muito do que a gente hoje vai conversar, de certa forma, foi bastante discutido e aprofundado, né, com os alunos ao longo desse segundo semestre, principalmente a partir do momento em que o nosso desexcelentíssimo presidente, né, soltou a última novidade, que seria a de um ataque, né, como o Guilherme disse, mais um ataque, né, dessa vez voltado para a questão da saúde mental. E eu estou satisfeito de estar aqui para poder dialogar um pouquinho sobre essa questão, que realmente é uma questão que interessa não somente as pessoas que estejam ligadas à saúde mental, seja de usuários, seja de técnicos profissionais, mas acho que a população como um todo, né? Que é um problema que, de certa forma, todo mundo está fazendo parte dele. Né? Estou à Professor, disposição. então, para a gente começar, é, qual é a importância, né? O que você fala para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir a gente, né? Qual que é a importância da discussão e das políticas de saúde mental hoje? Uhum. Aí acho que a questão talvez caiba primeiro num leque maior, né, que é a própria discussão das políticas públicas hoje, e dentre elas as políticas públicas voltadas para a saúde e saúde mental. Acho que me parece bastante claro para quem assiste, né, todos os movimentos aí desse governo, desde antes da sua posse. Para quem conhece o Bolsonaro desde muito antes da sua posse, antes inclusive enquanto deputado federal, que tipo de pensamento ele, de certa maneira, representa, né? De um lado, eu acho que tem que ficar muito claro que tem um pensamento extremamente retrógrado em todas as áreas, né? Não só da saúde, saúde, educação, questões de gênero, questões raciais, enfim, todo tipo de discussões que, principalmente, a gente no Brasil foi tendo oportunidade de fazer depois da Constituição de 88, né? Que vieram, inclusive, a gerar, no caso da saúde, o próprio SUS, né? No caso da educação de criança e adolescente, questão do ECA, depois o SUAS na Ciência Social e tantos outros programas, representava sempre um retorno, eu diria, não é nem ao regime militar, talvez antes ainda disso, sei lá qual década do século XX, dado o atraso das propostas. Então, isso aí sempre ficou muito claro, muito antes dele ser eleito presidente. E depois, quando começa a
a ocupar o cargo, né, as medidas que vão sendo tomadas nessa área ou as vociferações que vão sendo feitas nessa área confirmaram, claro, que o posicionamento dele. Não teve nenhum posicionamento dele que pudesse ser compreendido como um avanço, alguma coisa que desse continuidade a uma discussão já iniciada anteriormente, muito pelo contrário. Todas as falas apontando nessa direção. Eu digo Bolsonaro enquanto pessoa física, família Bolsonaro enquanto rede aí de vociferadores do mesmo estilo, e se a gente olha do ponto de vista político com P pequeno, né, a gente vai ver aí representantes ligados principalmente a ideias retrógradas associadas a posturas de uma igreja evangélica atrasada, né, não toda, mas setores muito atrasados da igreja evangélica, que estão, inclusive, relacionados à própria questão central de hoje aqui da conversa, que é a da saúde mental, e eu chego lá daqui a pouco. De outro lado, a gente foi vendo também, na época da eleição, a que interesses econômicos, né, a que interesses econômicos era bom que o presidente escolhido fosse o Bolsonaro e não o Haddad, que era o seu rival direto, e cada um deles claramente apontando para direções diversas. E aí acho que a gente chega um pouco mais no centro da questão, que é, de certa forma, né, se a gente fosse pensar aí, até classicamente, em termos de estados capitalistas de bem-estar social, estados capitalistas neoliberais, claramente o Bolsonaro se alinhando, né, a toda essa postura de, digamos, não que os governos PT de 2003 até 2016, nesses 13 anos, tivessem representado um estado de bem-estar social, porque houve tantas alianças com os setores neoliberais, sob risco, inclusive, de que o próprio governo não se estabelecesse, que, aliás, foi o que aconteceu em 2016, né, claramente, né? Mas muito mais próximo, né, de políticas que, de alguma maneira, apontavam na direção de um estado de bem-estar social, ou seja, tão capitalista quanto, nenhum é socialista ou coisa que o valha. No entanto, existe o interesse em estabelecer políticas que, de alguma forma, como a gente discute academicamente, né, políticas que não vão reverter o capitalismo em outra coisa, mas vão tentar lidar com os efeitos do próprio capitalismo, né? Uma breve incursão, bem curtinha, não vou ficar dando aula aqui mesmo, porque eu já estou de férias, mas voltando lá um pouquinho para os inícios do capitalismo, né, que é chamado capitalismo totalmente selvagem, né? É um capitalismo que começa muito parecido com esse neoliberal dos dias de hoje, né, que o que importa é a todo custo que o capital cresça, né, às custas de todo tipo de perda humana, social. Isso realmente é o que menos importa, né? E o estado de bem-estar social, né, digamos, não porque ele é bonzinho, mas que percebe que o capitalismo corre menos riscos nas suas raízes, né, ele vai cuidar um pouco mais das pessoas que são aquelas que fazem o capitalismo funcionar, né, que vendem a sua força de trabalho, antigamente quase que toda ela braçal, e hoje em dia que muito, parcela enorme, né, intelectual. Beleza. O que a gente tem, então, aí é uma mudança de rumo bastante significativa, alinhando, então, duas questões que me parece que são centrais. Uma, o reacionarismo absurdo, né, que ele representa, outra que é uma retomada com toda a força de algo que lá atrás, mesmo antes do PT, pós-democratização, Fernando Henrique deixava muito claro que era o interesse em privatizações que vão sempre na direção desse movimento neoliberal, o tal do Estado mínimo, né? E o Bolsonaro, então, vem, o seu Paulo Guedes é um lídimo representante disso, né? Da tal da Escola de Chicago, onde começa o pensamento neoliberal, historicamente falando, e que tem o Chile como grande laboratório, né, no período Pinochet e pós-Pinochet, até chegar ao suicídio dos velhinhos que não tinham como sobreviver com o tipo de aposentadoria que lhes cabia, né? E acham isso maravilhoso do ponto de vista do neoliberalismo, né? Do ponto de vista do resto da sociedade, que é a imensa maioria, um desastre total. E esse desastre é justamente o que a gente vê tentando se implementar, né, desde a posse do Bolsonaro, inclusive aí entrando na questão da área da saúde. Que eu diria que até a pandemia, desse ponto de vista, acabou sendo um freio
né, para que essas medidas, digamos, neoliberais puras, pudessem ter sido tomadas na sua integralidade, né, porque foi justamente um momento em que a demanda por algum tipo de intervenção estatal, no sentido, longe de mim dizer que é um estado de bem-estar social, tá? Mas mais na linha de propor programas como, por exemplo, auxílio emergência, que hoje em dia até o FMI está defendendo, né? Dizendo para o Brasil, cuidado, porque senão vai quebrar. Políticas que, ao contrário, né, de liberalizar, vão no sentido de manter as pessoas vivas, já que com pandemia, né, o trabalho simplesmente vai desaparecendo. Então, desse ponto de vista, parece que foi um freio, mas longe de nós imaginarmos que as retomadas disso já começando agora, e com certeza eles não veem a hora de isso arrefecer, e né, vamos ver se com vacina as coisas começam a retomar economicamente, de implementar novas medidas, e não somente no campo da saúde e saúde mental. Né? A ameaça do RECA, por exemplo, da diminuição da idade penal, claramente colocada por defensores da direita ainda, antes mesmo do Bolsonaro ser um personagem de primeira linha, já é desde o dia seguinte à promulgação do ECA. Quer dizer, já tem aí 10, 30 anos, né, de ameaça de voltar. Por quê? Porque existe um pensamento conservador no Brasil que é impressionantemente poderoso, né, e ele abrange todas as áreas da vida da gente, né, no sentido esse de que no relativo a gênero, por exemplo, masculino e feminino, de preferência, a mulher não tinha nem direito a voto, se fosse possível voltar lá para antes, né? Todas as lutas femininas e feministas em relação a isso. Questão da racialidade totalmente escravocrata, do ponto de vista de lugar de preto, realmente é lá, de preferência na senzala, enquanto os brancos aqui, né, na Casa Grande. E chegando na questão da saúde, o que é ser normal, o que é ser louco, né? Houve uma luta muito importante no Brasil, a partir dos anos 70, ainda no período de ditadura, mais para o final dos anos 70, e que vai atravessar os anos 80, que é um movimento que é chamado de a questão da luta antimanicomial, né? Que é justamente a percepção que veio, principalmente de países da Europa, de percepção de que o isolamento, né, das pessoas que sofressem de distúrbio, sofrimento mental, em asilos, né, os manicômios, os hospícios, destinados a que eles lá ficassem e não atrapalhassem a vida dos outros, uma espécie assim de darwinismo social já implementado, né? Então, não é o melhor da espécie, bota lá. No nazismo, a gente vê isso, ao invés de hospício manicômio, a gente vê isso lá nos chamados campos de concentração. Muda o modo como a concentração vai se dar e muda o modo como a morte vai se estabelecer. Não por acaso, né, que a Daniela Arbex escreve o livro sobre o Holocausto brasileiro, né, o nome Holocausto, inclusive, fazendo referência ao próprio Holocausto da Segunda Guerra Mundial, em que em Barbacena, um hospício clássico, histórico no Brasil, literalmente as pessoas estavam lá para morrer, né? Então, aí tem os traços necropolíticos, né, dessa questão toda de como lidar com a loucura e tudo aquilo que na palavra loucura caiba. Loucura não precisa ser aquilo que nos manuais da psiquiatria clássica, né, vão chamar de esquizofrenia, psicose, maníaco-depressivo, esses nomes todos. Loucura é tudo aquilo que não se encaixe dentro do pensamento predominante e que, se a gente combinar com a exigência e a demanda desse tipo de governo e desse tipo de país que temos hoje, em que estarrece saber que 37% da população pesquisada pela Folha diz que o governo Bolsonaro é bom e ótimo, dá muito claramente a dimensão de quais são as dificuldades que temos no momento. Não é só, não é apenas a questão do Bolsonaro ou não, mas que pensamento temos aqui. E me parece claro que também aí temos um pensamento, não que ele não existisse antes, mas a gente pode dizer que ele estava latente antes, e agora ele está com a palavra, né? E como dizia Humberto Eco, a internet não criou os imbecis, ela deu voz a eles, né? Então, a gente tem aí, curiosamente, um canal que é tão bom, inclusive, para a gente poder trocar ideias aqui, e que também acaba sendo um canal tão bom para eles fazer com que a sua idiotia, associada às fake news e todo esse exército, né, de
maneiras de lidar com as coisas que eles têm, ameacem muito tudo quanto seja pensamento progressista, né? Então, temos aí, de um lado, a questão, eu chamaria de moral ideológica, né? Que é qual é o lugar do louco? É no hospício, é na chamada comunidade terapêutica, que não tem nada a ver com comunidades terapêuticas que a gente teve no Brasil, né? Ainda nos anos 70, 80, que só tinha um nome igual, que era uma outra proposta de lidar com as pessoas, primeiro, lidando com elas como seres humanos, e não como coisas que estivessem ali e que precisavam tomar um remédio, ficar de barato o dia inteiro, de preferência não incomodando ninguém, né? E até que a morte chegasse. E, de outro lado, a gente vai ter, obviamente, todo o interesse, que não é só na saúde mental, mas na saúde como um todo, que a gente já vê, por exemplo, em toda a força que tem os convênios médicos, com seus diversos tipos de planos, sabe, dedicados a todos os tipos de classes sociais, em que a saúde é mercadoria, né? E não mais direito, como, né, durante tantos anos a gente foi tentando fazer força para que viesse a ser. Então, a gente tem esses dois interesses, né? O interesse econômico, de um lado, né, do capital, claramente, como é que eu vou ganhar dinheiro com a loucura, como é que eu vou ganhar dinheiro com a doença, e, de outro lado, que tipo de perfil estabelecer em termos do que vai ser considerado louco, e a gente vai retomar, com certeza, aí, coisas que os livros disso, hoje em dia, pelo menos na psicologia, né, eles estão com teia de aranha, né? Infelizmente, se a gente olhar para um outro vértice dessa história, muito complicado, e pensar, por exemplo, em como é que se dá a formação médica no Brasil, a formação médica, basicamente, cria profissionais liberais no Brasil. Ela não cria profissionais que estejam preocupados com saúde pública. Basta a gente olhar quantos de cada 100 alunos que se formam vão para a saúde mental, desculpa, para a saúde pública, e para a saúde mental, no caso em particular, e quantos vão procurar o tal do consultório. É só a gente lembrar a história do Mais Médicos, que com um salário de R$ 10.000, que é um salário que no Brasil nem 0,5% ganha, talvez, eles simplesmente glosavam isso, dizendo que não, foi tanto esforço, investimento, dinheiro, empregado em livros e estudos, né? Como é que eu vou me submeter agora a um salário de R$ 10.000? E aí chama os cubanos, depois manda embora os cubanos, enfim. Então, a gente tem uma formação extremamente elitista, né? Uma formação que não sabe lidar com questões de atenção básica, né? Vão ter que aprender na marra, em geral, profissionais que vão parar no SUS vão aprender a lidar com essas situações, porque não tem quase que nada na faculdade que os forme nessa direção, né? E, de preferência, aparecer um bom emprego no mercado. Em geral, é muito tentador o salário comparado ao que o Estado pode pagar no SUS, e vão para lá, né? Poucos são os casos, né, exemplares de profissionais que se dedicam porque é a saúde pública mesmo que interessa para eles, independentemente de ser o grande salário que eles esperam. Não sei se dá para situar um pouco, pelo menos como eu penso, essa questão aí da saúde mental neste momento, o que ela está significando. Sim, perfeito. Professor, com esse ataque do governo que a gente estava discutindo, o que a política da saúde mental perde assim, de efetivo? Olha, tem uma característica desse governo que é uma característica, diga assim, não de lançar uma bomba, um míssil atômico e detonar com uma política pública como um todo. Mesmo porque, para detonar o SUS, por exemplo, né, não é uma questão muito simples, porque depende de uma mudança constitucional, é muito maior a dificuldade. O que eles têm feito e procuram fazer? Mudar portarias, né? Portarias são aquelas coisas menores que se refletem em ações do tipo, bom, então o tal do RAPS, né? A Rede de Apoio Psicossocial, que tem a ver com os CAPs e todos os outros tipos de equipamentos e dispositivos que estão dentro dela, como centros de convivência social, por exemplo, chamados SECOS, o consultório de rua, tem vários tipos de dispositivos e equipamentos. Então, a portaria, vamos lá na portaria, a gente acaba com essa portaria. Na hora que você acaba com essa portaria, você acaba com a política na prática. Ela existe ainda lá no papel enquanto, digamos, papel do SUS. Então, é extremamente necessário, como tem acontecido, né, e parece isso bastante positivo, que haja uma reação imediata
como houve no caso último aí da saúde mental, né? E aí vem do outro lado, não, mas não é bem isso que a gente quer. Claro que a gente sabe que é isso sim, né? E eles vão tentando ver por onde é que dá para alguma coisa poder encaixar e depois, na prática, você está acabando com a política pública sem acabar com a política pública. É quase como se fosse, então, uma espécie de morte branca, né? Em que aparentemente não corre sangue, a gente nem vê aqui jaz o SUS, porque ele continua lá, só que ele vai ficando esvaziado cada vez mais. Então é importante essa atenção da sociedade, das universidades, dos formadores de profissionais, de usuários, de famílias de usuários, né, de associações, né? Vejam, por exemplo, a questão toda aí não da saúde mental em particular, né, mas que envolve a própria questão da Covid. De um lado, a gente viu, né, um movimento, aliás, no caso da psiquiatria, vamos pensar mesmo saúde mental, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, ela se posicionou claramente a favor dessas medidas, né, laboratoriais aí que o governo tentou implementar. Por quê? Né? É uma pergunta interessante. A gente vai vendo de novo como é que todo o lado conservador e reacionário ainda existente na psiquiatria, representada por sua Associação Brasileira de Psiquiatria, isso não quer dizer que os psiquiatras todos são assim, mas uma entidade importante no país pensa que psiquiatria é retomar manicômio com palavras novas, modernas, sabe, igual você pega a CLT e arranca tudo quanto é direito e diz que é para flexibilizar, modernizar, né, como se fosse, né, dar uma dourada na pílula. Olha que legal que é isso aqui, como é bom para você. Você não é mais operário, agora você é colaborador. Não é bacana? Então, da mesma forma, eles também dizem que os manicômios, não mais chamados manicômios, né, hospitais psiquiátricos são maravilhosos. E com isso eles vão atrás, por exemplo, do choque elétrico, né? E vão dar o nome bonito que o choque elétrico tem, né? Eletroconvulsoterapia, que agora não é mais aquele método meio medieval que se usava, sabe, de deixar a pessoa quase morta depois que fizesse o exame, mas a gente agora já sabe, a duração é outra. Sabe, você pega assim os instrumentos que historicamente todos eles, um após o outro, foram reconhecidamente tidos como não eficientes para lidar com distúrbios mentais, sofrimento mental, com os vários tipos de quadro que a gente vai percebendo quando lida na prática com pacientes que aparecem com esses sintomas, né? Ao contrário das práticas modernas que envolvem convívio social, que envolvem psicoterapia, que envolvem também algum tipo de medicação, mas não para deixar o cara desligado, né? Mas para poder fazer ele participar da vida, da sua comunidade, não ficar isolado. Tudo isso a Associação Brasileira de Psiquiatria vem dizer que as medidas são boas. Por quê? Porque essa história de fazer, sabe, lugar de louco é na comunidade e é vivendo junto com as outras pessoas, é quase como se fosse algo que parou na garganta deles durante os últimos anos e agora eles têm a oportunidade de dizer isso mesmo, não, é lá no hospital psiquiátrico. Além do que, né, se você juntar isso com derrubar a saúde pública, você vai ter novamente um ótimo lugar para poder ganhar dinheiro se você for um capitalista neoliberal. Sim, o professor, esses manicômios, né, que você fala que hoje tem uma nova denominação mas que de fato são manicômios, quem tá por trás disso, né? Quem são as pessoas que estão por trás disso? Queria que você falasse um pouco. Primeiro o que tem ainda bem, é muito menos do que o que já teve, né? Se a gente pensar em termos de saúde mental, né? Principalmente antes e até um bom momento aí da luta antimanicomial e principalmente até a Constituição de 88, né? Os hospícios, como eram chamados, né? Porque nem manicômio era o nome técnico, hospício era um popular, né? Juqueri, por exemplo, né? Franco da Rocha, esses lugares em que o sujeito que, sabe, surtou, principalmente se ele ficou agressivo, manda para lá, pronto, e ele desaparece, ele deixa de ser um ser social, né? Ele some de circulação, né? Nessa época, você tinha, para essa população, era uma espécie de saúde pública, né?
Diferentemente, por exemplo, das famílias abastadas, e que, basicamente, se você pegar um exemplo notório disso, né? Pega o Paulo Coelho, por exemplo. Ele teve lá um momento na vida dele que ele pirou. Mas como ele era de uma família abastada, né? Ele foi mandado para a Suíça, né? E lá não era um manicômio, hospício, sabe? Era aquelas casas de repouso, aquela coisa toda. E ali caríssimo, totalmente, né? Aqui no Brasil também havia esses lugares para os ricos, mas aí é curioso, né? Como a saúde pública é que tem interesse em manter essas pessoas separadas da sociedade, com práticas absolutamente terríveis, né? Que até a tortura chegavam, né? A gente tem um exemplo ainda que sobra disso hoje em dia, curiosamente, fora da área de saúde, apesar de ter no nome manicômio também, que são os manicômios judiciários, né? Os manicômios judiciários são aqueles sujeitos que cometem um crime, na hora do julgamento entra em ação o argumento ele não estava dono das suas faculdades mentais, tipo ele surtou, beleza, então ele não vai receber uma pena de 30 anos e vai ficar numa prisão, mas ele vai para o manicômio judiciário, né? O manicômio judiciário não tem uma pena estabelecida. Ele pode ficar o resto da vida lá, a depender de uma junta de psiquiatras, psicólogos que vão, de tempos em tempos, avaliar se ele apresenta ou não periculosidade. E se eles avaliarem que ele apresenta periculosidade, ele é capaz de morrer lá dentro, passando o resto da sua vida. Se ele tiver 25, 30 anos, pode ir lá até os 80 e lá ele fica. Outras vezes ele pode conseguir antes liberar com 10 anos, depende do qual é o quadro, depende do que aconteceu, depende da avaliação que é feita, né? E é gozado porque o manicômio judiciário não está ligado à área de saúde, ele está ligado à área do direito, né? Ele tem a ver mais com justiça, Ministério da Justiça. Então, ali, os movimentos todos antimanicomiais não conseguiram chegar, porque eles conseguiram um espaço naquilo que é da área da saúde, né? Se a gente pensar, né, volta para a questão de que não interessa a saúde pública para o país, para este governo, tá? E não interessa mesmo, porque eles estão interessados mais em fazer com que o capital possa prosperar em todas as áreas, inclusive saúde, e sempre eles vêm com aqueles argumentos que, olha só, isso aqui está completamente destroçado, a gente está perdendo dinheiro, o Estado não tem condições de ficar gastando milhões nesse tipo de serviço, a melhor coisa que tem é privatizar, que é o argumento de sempre, né, que a gente já via na fase Fernando Henrique, né? A competitividade, aquele papo todo lá, né? Funcionalismo público, blá, blá, blá. Claro que agora, né, o que aconteceria seria mais ou menos o que pode acontecer, inclusive, numa outra área, que é você privatizar, por exemplo, as próprias penitenciárias, como você tem nos Estados Unidos, né, que é uma situação, cá entre nós, totalmente, por falar em saúde mental, totalmente esquizofrênica. Por quê? Porque você tem uma instituição que depende de haver crime. Tem que ter os hóspedes, né, para poder o Estado custear, curiosamente, né, com toda a privatização. Quem é que paga? Quem é que paga a estadia? Quem é que paga o preso lá dentro comendo, dormindo, bebendo? De onde vem o lucro para este capital? Não é, vamos lá, a gente custeia aqui, não tem problema. Não, ali você privatiza. Então, a ideia seria, você também vai privatizar setores aqui dentro, dispositivos que, de alguma forma, vão tomar conta, imaginando essa política de saúde mental se implementando, tá? Os bons e antigos manicômios, né? Em que você vai ter tratamentos modernos e eficientes, segundo eles, ou então todo o pessoal desses setores de igrejas evangélicas nas suas comunidades terapêuticas, que na verdade são, para quem já viu, teve a oportunidade de ver a descrição de quem esteve lá dentro e como é que funciona, é uma coisa estarrecedora, né? Porque vai desde a tortura para quem não está funcionando direito lá dentro, não dança conforme a música, é uma prisão, as pessoas não têm absolutamente nenhum direito de entrar e sair, e outras pessoas trabalham e o dinheiro do trabalho deles, a venda do que eles produzem, vai para a própria instituição, né? Não tem pagamento de nenhum tipo de salário para eles. Ali são os depósitos em que eles, digamos, maximizam, né, o tipo de retorno financeiro que esses pacientes vão ter, e aí já não são mais pacientes pobres, né? São pacientes que já vêm de uma classe média, principalmente religiosa, né? Que tem vínculos aí com a própria
esses setores aí da igreja evangélica, né, que são vários no país, alguns deles extremamente reacionários, assim como a gente também tem em outras religiões, não só a evangélica, né, mas é ela que está hoje em dia aqui, digamos, associada ao próprio presidente. E ali você tem um outro setor que claramente ofere lucros usando as práticas as mais abomináveis que a gente consiga imaginar em termos de lidar com saúde mental. Não tem nada a ver com lidar com saúde mental. Se a gente pensar em manicômios, que são dispositivos maiores, né, aí a gente vai ter, provavelmente, a vinculação com a saúde pública, né, e a gente, eventualmente, vai ter hospitais psiquiátricos também, do tipo Cador, do tipo Sírio-Libanês, Einstein, digamos, a grife, né, para lidar com... doença mental é feio, provavelmente eles vão inventar um outro nome mais bonito, neoliberalmente falando, né? Transtornos da alma, ou qualquer coisa que a gente queira imaginar que sabe, dê a impressão de alguma coisa que não é assim tão grave. E que vão estar lá como se fosse um spa mental, tá? Um spa para o cara se recuperar. E aí é claramente o mesmo tipo de política que a gente já tem hoje, se a gente pensar em termos dos convênios com seus planos a mais, Sírio-Libanês, Einstein, Samaritano, os hospitais, né, de ponta, né, aí ganhando dinheiro, muito dinheiro, das próprias classes que têm condições de custear esse tipo de coisa, dentro de uma concepção de saúde completamente retrógrada também. Saúde e saúde mental particularmente. Não é só a questão de como ganhar dinheiro, é com base em que tipo de política, né? Em que tipo de concepção de saúde mental que está em jogo. Isso é importante. Isso o SUS trouxe enquanto novidade. Sim, hoje, né, pode-se dizer que a igreja hoje é um dos principais obstáculos, né, para que se tenha uma política efetiva e séria da saúde mental? Depende. Você está falando da igreja de forma geral, abrangendo vários tipos de religiosidades, de Não, alguma igreja em algumas, particular? alguma igreja particular, principalmente a igreja evangélica. Evangélica. Olha, os setores esses que aparecem mais, né, que estão mais claramente ligados à bancada da Bíblia, por exemplo, né, lá no Congresso, minha avaliação pessoal é que representam os entraves em termos de qualquer tipo de avanço, em qualquer tipo de política que a gente veja no Brasil, seja de gênero, racial, todas que eu fui elencando antes. Né? Deste setor, e que está lá porque teve votantes, né? Este setor, eu diria, o mais atrasado possível dentro de uma concepção evangélica, que também abrange outros grupos que não estão representados lá, né, porque são grupos, digamos, que não conseguem cacife eleitoral suficiente para estar lá, me parece muito claro o que essa bancada representa, em termos de concepção religiosa, é extremamente atrasado. Né? Isso vai desde no caso da Covid, a gente vai ver exemplos muito claros. Né? No caso da Covid, a gente vai ver exemplos aí que vão desde lá atrás, no começo, né? Que essa história de não gripezinha, né, que o presidente falava, né? Gripezinha também aí, né? Uma entrega na mão de Deus de tudo. Então, bom, ele me protege, então eu posso fazer o que for. Depois, máscara não, a gente vai conviver socialmente e sempre lançando mão de pedaços de textos, né, interpretados por eles, textos do Evangelho, né, interpretados por eles de uma forma favorável à própria ideia que eles têm. São setores ultra conservadores, atrasados, retrógrados, impeditivos de qualquer avanço em qualquer área, em qualquer política. Só da política que interessa a eles. Se for para fazer, bom, eu lembrei agora a história das igrejas, né? Abre igreja, não abre igreja. A pressão que eles fizeram para que as igrejas, incluindo, é claro, né, os templos evangélicos, pudessem funcionar no meio de uma pandemia, foram imensos, né? Ainda que conseguiu se brecar um pouco naquele momento esse tipo de coisa. Né? Mas o que interessa para eles é só o que tem a ver com o avanço deles mesmos. Né? E que também estão associados a setores econômicos fortíssimos aí da própria igreja evangélica no Brasil. Todos os programas, você fica girando lá. Se você tem a net, você vai vendo os canais evangélicos que tem, é uma loucura. Né? É bispo daqui, bispo de lá e dinheiro rolando solto. Existem outros pastores que fazem tudo isso, não ganham dinheiro nenhum, esses aí não estão representados exatamente lá
a bancada da Bíblia. Eu acho que aí também tem, eventualmente, muitas omissões, né, de outras áreas de igreja, de outras religiões, inclusive, que já tiveram um papel muito presente, né, no Brasil, principalmente no período de ditadura, na própria Igreja Católica, né, que já foi bem mais progressista do que me parece que hoje em dia a gente vê, né? Parece que tem mais vamos ficar mais recolhidos, né? Talvez por conta de divisões internas, não sei. Eu não estou próximo disso para poder afirmar qualquer coisa, mas em termos dos efeitos, sem dúvida nenhuma, a gente vê pouco, né? Em termos de alguma coisa mais efetiva, né? Um posicionamento. Fica bem mais claro o posicionamento do Papa, por exemplo, né? Que ele se coloca mais claramente numa linha mais progressista do que o que a gente vê. Outras religiões, a religião judaica, né? Também já teve lá o Rabino Sobel, né? Que foi muito mais incisivo e parece que sumiu, né? Cadê? Não tem, né? É que também tem uma questão, né? Independentemente da pandemia, já vinha acontecendo antes, que a própria vitória do Bolsonaro ela acabou baixando os ânimos, né, dos setores progressistas de uma maneira muito forte, né? Como se fosse assim, nos filmes se diria a esquerda sentiu o golpe, né? Está tentando se levantar e restabelecer aí pouco a pouco, né? Mas voltando à sua pergunta propriamente, no caso da igreja evangélica, esse setor que é identificado aí com as bancadas da Bíblia, ali é preferencialmente tudo quanto houver de pior, de mais atrasado. Sim. Esse ataque, né, foi feito, foi implementado, vai ser implementado em plena época de pandemia, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, principalmente para quem assistir esse vídeo, qual que é a importância, né, da discussão da saúde mental na época da pandemia, que é uma época tão complicada nesse aspecto também. Uhum. Aí acho que é um pouco pegar a tua fala de início, né? A pandemia, ela, além das questões, digamos assim, de riscos do vírus, né? Foi trazendo uma série de questões, vou chamar aqui, né? De depressões, né? Paranoias, tudo aquilo que existe o tempo todo na vida da gente, né? Só que assim é como uma água que levantou fervura, né? Porque ficar em isolamento, por exemplo, né? Não ter vivência social como costumeiramente as pessoas puderam ter, vou sair, nem que seja sair para até a esquina, tomar uma cerveja com um amigo lá, bater um papo, voltar para casa, ou então viagens, né? Ou então o pessoal que lida aí com shoppings, né? Então comprar coisas, ou mesmo ir ao cinema, né? Ou sair da praça para namorar, qualquer coisa, né? Isolamento corta, pelo menos em tese. Curiosamente, né, a gente vai vendo também todos os movimentos que foram sendo feitos no sentido de contramão disso, né? Desde março, né, eu pessoalmente estou em isolamento, né, desde então. Trabalhei o ano inteiro dando aulas, também por computador o tempo todo, reuniões, né? Não saí de casa para situação nenhuma dessas de lazer, né? Mesmo supermercados, né? Pessoas da família que iam fazer, pessoal mais jovem, trazia em casa, continua trazendo. Mas a gente, da janela, eu digo eu e minha esposa, que a gente olhando pela janela, a gente foi vendo, né, que timidamente tinha situações que as pessoas parece que não estavam aí para isso, sabe? Então, vamos lá, vamos sair, pega o amigo, entra no carro. Máscara no começo nem era obrigatória, as pessoas, né, achavam que tudo bem, não tem problema, é só a gente passar álcool gel e estão protegidos. Ou seja, é uma situação essa de pandemia que lida com aspectos humanos, né, muito delicados, né? Iminência da morte, negação da morte, né? O medo, né, de pessoas que acabaram ficando em isolamento sozinhas, né? Eu tinha alunos, por exemplo, que estavam o tempo todo em isolamento
sozinho, estava com o gato, estava com o cachorro e pessoa humana mais nenhuma, né? Ainda que a gente tenha os contatos virtuais, né, que de alguma forma amenizam um pouco tudo isso. Esse cenário, né, todas as questões para as pessoas que tiveram familiares, né, que acabaram indo parar no hospital, né, todo o tempo, pessoas que ficaram, as que sobreviveram, ficaram 2 meses recolhidas lá numa situação de vida ou morte, sem contato nenhum com ninguém. Tem situações de desespero extremamente intensas, né, que foram sendo vividas mesmo por aquelas pessoas que não perderam os pacientes. Imagina as pessoas que perderam, né, não poder acompanhar durante a doença, não poder acompanhar depois da morte, não poder enterrar. Situações muito extremas, né? Então, se a gente olhar para isso e pensar em termos de saúde mental, todas elas fazem parte, quase como se fosse de um momento agudo em que a gente tem que ter ao contrário, a gente tem que ter os equipamentos para poder dar conta de receber essas pessoas, seja virtualmente, do jeito que for possível, né? E muitas pessoas acabaram por se envolver, pessoas conhecidas, né, se envolver em grupos que voluntariamente então se dispunham a receber pessoas virtualmente, assim como a gente está conversando aqui, para as pessoas terem com quem falar, pessoas terem com quem desabafar, chorar, né? Situações muito duras, né? E junto com isso a gente vê, né, quase que lugar comum, né, falar sobre a total insensibilidade da pessoa, do presidente. Novamente a gente vê agora o Pazuello, né, falando, eu não sei para que tanta angústia desse pessoal pela vacina. Você olha para isso e fala assim, quem é que está louco? Né? Nós estamos loucos ou é ele que está louco? E o louco aí não é nem o louco da saúde mental, o louco que está em outro lugar e não se deu conta. É impressionante. Né? Todo mundo querendo a vacina justamente para poder, nem que seja ilusoriamente, retomar uma vida mais próxima do que eles já conheciam, né? Fugir um pouco desse risco de morte o tempo todo. E o cara falou, não, calma, gente, calma, lá para dezembro talvez a gente consiga. É esse o tipo de oferta que se percebe que existe do outro lado, né? Então, é justamente a hora de, ao contrário, você ter investimento nas áreas de saúde pública para poder dar conta de acolher as pessoas que estão vivendo as situações, desde as situações, digamos, mais possíveis, sabe, de sozinhas elas lidarem. Bom, então vamos lá, vou assistir uma série do Netflix, vou ler um livro, vou ler um gibi, vou ficar olhando pela janela, até as pessoas que estão lidando com o desespero na pele diretamente, né? Ou porque tem pessoas que estão lá entre a vida e a morte, ou pessoas mesmo, várias pessoas da mesma família, né, morrendo, e alguém fica. Né? É muito duro. Precisa ter o que oferecer, precisa ter a participação humana, minimamente humana, né? De um Estado que possa acolher essas coisas. A gente vai vendo, no mundo inteiro isso foi acontecendo. E parece que aqui a gente realmente está vivendo, aqui é um país de exceção. E o pior é que o presidente, só fazer um comentário antes de a gente continuar, pior que o nosso excelentíssimo, né, não pode falar nomes aqui inapropriados na entrevista, pior que fala que quem se preocupa com a Covid é marica, né? Então, tem tudo isso, né? É desastroso, né? Maricas, assim como era a gripezinha, quem tem preparo físico, né, como ele dizia que tinha, tanto é que ele disse que teve também, é para quem quiser acredite, né, que teve ou que não teve, né? É demais, né? Você vai olhando para essas coisas e, bom, tem que continuar a despeito disso, né? Que a Tem. vontade que dá é de realmente ou vamos embora, né? Ou tira esse cara de qualquer jeito, né? Não dá para tirar de qualquer jeito. Democraticamente, o cara não vai sair, pelo jeito, né? Vai até a próxima eleição. Enfim, e temos que pensar em como é que a gente vai segurando esses ataques aí que vão continuar vindo, né? E não só na saúde pública. Cogitando a entrevista, pode-se dizer que então que essas medidas mostram que o governo federal, né, é também negacionista nessa questão, assim como está sendo na pandemia?
Eu diria que é negacionista em relação a qualquer coisa que implique aquilo que a gente costuma dizer que tem algum bom senso. Tudo aquilo que tem algum bom senso, a ciência, por exemplo, vamos pensar um exemplo aí, né? Totalmente, né? Todas as histórias com terra plana, elas são metafóricas, na verdade, né? Porque são, assim, é a crença em coisas que, se a gente olhar para os livros de história, sei lá, são coisas de 1000 anos atrás, sabe? 800 anos atrás. Não porque são coisas antigas ou velhas, mas porque já houve tanto conhecimento acumulado depois. E é negacionista também nesse sentido, né? Negar outras formas de olhar para a realidade que não sejam essas do tipo terra plana, né? E aí, de cloroquina, né? Todos os estudos mostrando que a cloroquina não só não ajuda, como atrapalha, pode inclusive colocar a pessoa em risco. Não, mas é cloroquina, seja porque tem um acordo aí e que comprou 1,5 milhão de doses de cloroquina e agora tem que vender de um jeito ou de outro para desaguar isso aí, ou pela outra razão mais, diria, medieval, no pior sentido da palavra, porque eu não acho a Idade Média assim tão ruim comparada com isso aí, com certeza, em outras áreas muito interessante até, mas medieval no sentido pejorativo da palavra, né? Uma coisa atrasada, né? Cloroquina. Isso é o único exemplo. Qualquer área que a gente olhe é negacionismo puro. Então, esse é mais um, no caso da saúde mental, é mais um lugar em que o negacionismo aparece. Você pode olhar em todos os sentidos. Pega o cara que dirige lá a Fundação Palmares. Sabe? Não tem preconceito racial no país. É um negro, né? O pai dele fez o possível, né, para o cara, olha, veja só a condição da população negra no país. O cara era um militante, né, do movimento negro no país, e aí o filho dele é esse Fundação Palmares, que nega totalmente as situações concretas que existem no país, do tal do preconceito estrutural, né, que está tão lá dentro que a gente nem enxerga mais, acha que é normal que a coisa seja assim. Por exemplo, aí, qualquer coisa que você pegue, olha, pode brincar 5 minutos disso, entendeu? Pega qualquer exemplo, vai achar negacionismo. O pai do fundador do. Só uma pergunta só aleatória. O pai do presidente da Fundação Palmares foi militante do movimento negro? Foi. Eu li uma reportagem aí faz uns 2 meses atrás, eu não me lembro agora o nome dele. Mas se você der uma busca aí no Google, você vai achar essa situação toda aí, né? Que se eu me colocava no lugar do pai dele, realmente falava, onde foi que eu errei, porque é impressionante, né? É impressionante. O cara é o oposto total do que o pai a vida inteira fez força para militar e parece que continua militando. Não me lembro agora, mas o que me chamou muita atenção foi isso. Continuando a nossa entrevista, não sei se isso é um termo correto de se falar, né? E se não for, por favor, me corrija. Hoje existe digamos assim, um tabu, né, para discutir assim, em torno dessa questão. Da saúde mental em geral. É, Vou te dar um exemplo que não é de hoje, mas já é do século XXI. Quer dizer, já é depois de luta manicomial, já é depois de SUS, já é depois de CAPS. E o Conselho Regional de Psicologia fez uma pesquisa rapidinha, assim, sabe? Botou uma repórter deles na Avenida Paulista, e ali tinha office boy, tinha gerente, tinha dono de empresa, tinha estudante, tinha população assim bem variada, né? E aí era uma pergunta que a repórter fez. Ela fez assim: para você, qual é o lugar do louco? 99,9% respondeu hospício. Isso é pelo menos 2005, 2008, por aí para cá. Hospício. Teve uma moça que falou que o lugar do louco é junto com as outras pessoas, blá, blá. E quando eu dou esse exemplo em aula, eu brinco com eles, então talvez essa aqui era uma aluna da PUC que estava indo para a faculdade da psicologia, que tem outro tipo de visão a respeito. E é extremamente preocupante você ver que as pessoas, assim, é lugar de louco é no hospício, não é lá que trata do louco, aquela coisa toda.
Então, eu fui pensando na pergunta que você faz e eu chego à conclusão de que, assim talvez como o perigo Bolsonaro foi, digamos, subdimensionado, né? Apesar de todos os sinais que já vieram antes lá de impeachment, né? A direita começando a funcionar de um jeito, digamos, um pouco menos democrático do que estava acostumado a funcionar nos vários anos pós-ditadura, né? A gente foi vendo um outro tipo de forma de lidar com a coisa, que não é que nasce ali, né? Ali começa a ter uma expressão muito forte, é mais ou menos o mesmo que as pessoas na rua acham que lugar de louco ainda é no hospício. Essa é a lógica que na cabeça dessas pessoas todas, e que são não uma, nem duas, nem três, mas no caso da Paulista até pode ser uma amostra viciada, mas você tem uma imensa maioria de respostas assim. Tá? Se você sair por aí pesquisando no Brasil, talvez você tenha pelo menos um percentual do tipo, eu arriscaria bem mais do que isso, mas no mínimo um percentual do tipo 37% que acha o Bolsonaro bom e ótimo. Pelo menos 37% vão dizer que é hospício. Eu arrisco bem mais do que isso. E isso é extremamente grave. É extremamente grave, porque você vê claramente que de um lado, uma tentativa no sentido afirmacionista, né, se a gente quiser contrapor ao negacionista, né, da questão da loucura, da questão do fim do hospício, um outro tipo de atenção, outro tipo de dispositivo. Você vê isso, então, quase como se fosse enquistado e uma necessidade premente de que isto ganhe espaço para todas as pessoas do país, independentemente de elas terem parentes, amigos internados em hospício ou não, né, que têm surtos e que são difíceis de serem lidados, com certeza são, né? Mas a gente vê o quanto parece que isso não conseguiu ser implementado ainda hoje, né? Isso é um cenário que está aí e que, de novo, eu arriscaria dizer, vale para a loucura, vale para a questão racial, vale para a questão de gênero. Sai por aí perguntando, vamos ver o que as pessoas vão dizer. Infelizmente, elas vão dizer coisas do arco e da velha. E não acho que elas mudaram de ideia. Elas estavam mais E, quietinhas, tal, porque tá bom. Vai. e esse tipo de pensamento, digamos assim, dá base para que o Bolsonaro ataque a política de saúde mental? Eu acho que, assim, em termos de repercussão, em termos como é que eu posso chamar isso, né? De eco, né? Reverberação positiva para ele com certeza vai encontrar nessas camadas que vão tendo esses pensamentos, digamos, no mínimo conservadores, no mínimo, né? Mas que não tem nada a ver com coisas do tipo centro de atenção psicossocial, médico de rua, não. Tem que tirar de perto, tem que botar lá longe. Não sei, politicamente falando agora, que proporções essa voz pode ter, se ela vai se mobilizar, sabe, se ela vai sair na rua para falar louco é no hospício, sabe, essa coisa com faixas e bandeiras. É bem possível também, não sei, sabe, lideradas pela Joyce Hasselman lá na frente, com todo esse pessoal que a gente vai vendo aí, né, na galeria da direita, direita mais que direita até, né, ultradireita, ali na frente com as faixas e tudo mais. Pode ser também. Agora, por isso que volta aquela questão que você antes perguntou, né? Qual a importância da manifestação dos setores que apoiam uma saúde mental tal qual a gente tem aí pós-luta antimanicomial, entendeu? Pós-reforma psiquiátrica, que é essa dos dispositivos, que tem uma lógica dentro dela que é fundamental. E não é porque lugar do hospício, lugar na rua, mas o que é a própria loucura, o que ela implica, de onde ela vem, o que constitui isso, sabe? Está tudo isso embutido. Porque se você perguntar para essas pessoas, elas vão com certeza dizer que isso é um problema daquela pessoa individualmente. De preferência já nasceu assim. Isso é uma concepção, né, que até a ciência, né, muitos e muitos anos defendeu, e a gente tem ainda, por exemplo, a própria psiquiatria organicista, como é chamada, que vai dizer são questões intrapsíquicas, genéticas ou não, mal funcionamentos, e tudo explica-se pelo sujeito, pelo indivíduo. Tem nada a ver com o social. Tem nada a ver com a vida dele, as condições de vida, a família.
E isso está no fulcro da questão, né? Então, interessa muito mais pessoas acharem, sabe a história da sala de aula que tem uma maçã podre? Então, você pega aquela maçã, junta com as outras maçãs das outras salas e cria a sala das maçãs podres. Isso chama hospício, por exemplo. Então, não é que é um fenômeno isso. O que que é? Por que é podre essa maçã? O que ela tem de diferente das outras? É perigoso para as outras que ela fique ali, então vamos tirar ela? Você percebe? O que está em jogo aí, então, é uma concepção que vai para além da questão da política e que é a concepção do que é a própria loucura, do que é saúde mental, do que é fenômeno psicológico, de onde ele vem. Tem várias teorias na psicologia, todas elas que incluem o social. A gente não tem mais uma postura biologicista que diz está aqui no gene tal, então este cara aqui é assim por causa disso, vai ter que tomar um remédio assim a vida inteira, enfiar dentro de algum lugar qualquer em que ele fique isolado, porque isso aí pode representar risco, inclusive para ele. Sim. Então tem que ter a contrapartida, só arrematando, né? Tem que ter a contrapartida, nem que seja desses, sei lá, 25%, 30%, não sei quantos que efetivamente representam uma voz pela manutenção disso, né? E não pela destruição disso. Sim. Então, assim, em cima de tudo que você falou, né, pode-se dizer então que são os trabalhadores e a população mais pobre a mais afetada nesse ataque? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Se você olhar qual é a população que é atendida pelo SUS, né, você vai ver a imensa maioria da população que é atendida é do pessoal chamado pessoal pobre, né? O pessoal que está desempregado, inclusive hoje em dia, por conta de pandemia, ou mesmo antes, né? Por conta da própria mercantilização extrema, né? Que o próprio capital vai criando aí. E, curiosamente, vão ser também muito afetadas por questões da sua vida psicológica, né? A gente sabe, eu digo, na psicologia se sabe, tem pesquisas que vão trabalhar em cima disso, que as próprias condições de vida, por exemplo, vão estar muito associadas a questões como alcoolismo, por exemplo, né? Que são as saídas possíveis, né? A pinga mesmo, não é nem cerveja da classe média, né? Você vai lá e toma uma pinga, ela custa menos, rapidinho ela te põe lá em cima, e rapidinho você tenta se afastar do buraco que é a vida que leva, né? Essa é a população, e essa é a população que, mais uma vez, pretende-se que não seja atendida pelo Estado, né? E que, bom, se tiver graninha para poder pagar um planinho básico aí, beleza, se não, é um pouco parecido com o que a gente tem no próprio Estados Unidos, né? Lá você tem planos baratinhos e quem não tem plano nenhum, falando em português claro, já era, né? Então, é essa população, não que a outra não seja, a outra se ilude, a classe média principalmente se ilude, achando que, de novo, nossa, agora sim é que a gente vai chegar perto lá das elites, né? Até que ela vai se pauperizar e ela vai acabar, então, também sendo prejudicada num segundo momento, eu penso, né, pela falta de política pública. Sim. E o que está sendo feito, né? A gente falou de tudo isso, mas o que está sendo feito para poder barrar esses ataques? Quem são as entidades que estão por trás disso? Atividades que estão sendo feitas, discussões? É, por exemplo, né, eu faço parte de um grupo dos professores, né, da própria Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, que dentro delas tem o curso de psicologia. Então, são professores de psicologia, fono, fisioterapia, educação física da PUC, né? É um grupo de WhatsApp que a gente tem, começou antes da eleição do Bolsonaro, né? E todas as lives, porque a gente está em pandemia, né? Então movimentos presenciais são ainda muito difíceis, né, da gente conseguir voltar a ter, então tudo vai acontecendo mesmo no plano de virtualidade, né? Mas debates, matérias, artigos, isso, né, reconheço, ainda fica configurado dentro da própria comunidade que pensa essas coisas e que se preocupa com essas questões. Eu estou dando um exemplo que é o que eu conheço de perto, né, que é o pessoal do meio acadêmico, né, dessas áreas que também são diretamente ligadas ao problema em questão.
né? Órgãos, né? Por exemplo, no caso da psicologia, o próprio Conselho Regional de Psicologia em São Paulo, Conselho Federal de Psicologia, outras entidades, né, como a Abrapso, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social, né, e outras que vão se constituindo, como, por exemplo, o Instituto Sede Sapiense, por exemplo, que fica em Perdizes e que tem formação de cursos em educação, em psicanálise, que diretamente está ligado, foi ligado até ao próprio movimento, aquele que foi rever, né, as atrocidades da ditadura militar, né, que era da busca lá pela verdade. O SEDES também participou disso. Então, ali também, vira e mexe, tem algum tipo de atividade virtual aberta, né, para as pessoas participarem, em que alguns debatedores vão conversar e discutir sobre os assuntos todos que estão acontecendo hoje em dia, inclusive essa questão aí, né? Eu estava lendo um pouco antes da gente começar a falar, né? Estava vendo uma matéria que saiu na Folha, acho que foi a Folha de hoje ou de ontem, não me lembro, que tem a Daniela Arbex, justamente a que escreveu lá o Holocausto Brasileiro, e mais 2 outros profissionais mesmo da área de psicologia que trabalham com saúde pública, discutindo, né, no jornal mesmo, né, toda essa questão aí de a quem interessa, né, você privatizar essas coisas, né? Não aprofunda, mas levanta a questão, mesmo porque é um jornal não especializado, né, nesse tipo de questão, mas é para a população em geral. Então, esses lugares, entidades, né, assim como a gente vê também na contramão a própria ABP fazendo propaganda a favor, né, e deve haver outras também que pensam parecido com isso, diria muito mais conservadoras, mas no nível acadêmico, o que eu posso dizer são esses níveis aí de discussão que vão havendo, né? Entidades, eu conheço mais aquelas que são ligadas mesmo à psicologia, né? Diversas correntes teóricas aí, todas estão trabalhando juntas, né, digamos assim, para trazer o tempo todo. Antes não era só a saúde mental, era todas as questões voltadas para a pandemia, participação de psicologia nisso, né, do que eu posso te falar, debates, discussões, vários ciclos, né, que também já frequentei e pude ver, né, que são lugares vitais nesse momento, né, para as pessoas se manterem vivas e ligadas nessas questões, porque o clima da pandemia é um clima, e pandemia dentro com o vírus, tem o vírus da própria pandemia, tem o vírus, né, lá enquanto gabinete, né, é muito difícil. As pessoas tendem a decair, né, a dar uma entorpecida. E esses movimentos foram vitais desse tempo todo aí, desde março praticamente, para a gente se manter vivo, porque se baixar a guarda, você já viu como é que está o panorama visto do outro lado, né? Sim. Professor, para fechar, né? Estamos aqui quase encerrando essa entrevista. É, Você falou que, assim, antes desse ataque do governo Bolsonaro, né, a gente teve vários avanços nessa questão. Mas eu pergunto, o que precisa ser feito mais em relação sobre esse tema? Essa pergunta é boa, porque é uma pergunta que eu mencionei para você no começo, né, o curso que eu trabalho na psicologia, né, psicologia e políticas públicas. Antes, né, ainda nos governos PT, né, que tinha uma mobilização forte, né, na área aí de políticas sociais, né, pensando em saúde, por exemplo, né, muitas vezes, né, a gente coloca os trabalhos para os alunos fazer um trabalho de campo, que é conversar com profissionais que já trabalharam ou trabalham com equipamento, seja CAPS, né, seja SECO, ou mais recentemente, né, consultório de rua, essas coisas todas, até para conversando com eles, saber quais são os desafios, né? Na época, quais eram os desafios antes dessa massacrante guinada aí muito mais para a direita, né? Mas já tinha, claro, os desafios para o profissional ao enxergar como está funcionando, né, um equipamento desse. Eu, pessoalmente, penso assim, né? Eu falei para você que
a formação médica, por exemplo, né, é uma formação ainda muito nos moldes, sabe, de década de 50, 40, 30, e vem se mantendo assim desde então, né? E que inclui uma dificuldade, né, forte, que não é, obviamente, da imensa maioria e que vai funcionar de acordo com esse jeito aí, mas é extremamente presente ainda, que é uma visão hierárquica, né? Coloca sempre o médico não trabalhando em equipe, mas ele como sendo o que tem as ideias e definições, e os outros profissionais são os subalternos que devem obediência a ele. E isso ainda é uma realidade que existe, inclusive, dentro de equipamentos, né, mais avançados, como, por exemplo, um CAPS. Né? Então, não é o fato de você falar agora vocês vão trabalhar juntos, se o cara chega lá com uma concepção de que quem manda é o médico, existe ainda muita coisa para se avançar no sentido esse de poder se trabalhar de uma forma mais horizontal e democrática. Né? Eu digo entre os profissionais e a repercussão, claro, que isso tem nas populações atendidas. Assim como eu tinha dito, né, que o pessoal na Paulista fala que lugar de louco é no hospício, a população também acha que quem manda é o médico. Sai por aí perguntando. Você acha que o médico deve conversar com outros profissionais de outras áreas para fazer um diagnóstico? Não. Ele é que aprende isso, ele é que sabe isso. Essa é a lógica dominante também, se a gente pensar em termos de imaginário das pessoas, não só nesse país, né, em geral. Talvez não em Cuba, não sei. Nunca fui para lá também, não sei como é que as pessoas acham disso. Estou dando um exemplo de um outro lugar que tem uma outra prática, pelo menos de proposta. Então, isso eu acho que é uma questão importante, essa das equipes, né? Obviamente, junto tem essa outra questão que é da população atendida. E eu acho que tem uma outra particularidade aí, né? Que é fundamental, que curiosamente, o que se sabe na população, que é a população-alvo, né? Que a gente está chamando a população mais pobre, né? Que não tem recurso nenhum para procurar algum tipo de atendimento particular, e que tem, então, no SUS, né, a possibilidade única, qual o grau de conhecimento que essa população tem de muitos serviços, né, que o próprio SUS oferece e que nem essa população sabe, né? E que talvez aí a gente chegue numa outra questão, que é uma questão fundamental também em relação a políticas públicas, que é o quanto as pessoas sabem que elas têm direitos. Que elas têm direito a ter bom atendimento médico, elas têm direito a ter atendimento psicológico, elas têm direito a ter a concepção de saúde, que no caso é muito mais uma saúde não definida como ausência de doença, mas envolve aspectos sociais, envolve aspectos alimentares, recreacionais, de lazer, trabalho, condições dignas. O quanto ela sabe que ela tem direito a essas coisas, o quanto está em jogo ainda uma lógica na população imensa do Brasil, né? Muito paternalista, no sentido de que, olha, então, assistencialista no pior sentido da palavra, né? Então, eu preciso de um cobertor no frio, então vai lá. Eu preciso é diferente de eu tenho direito, né? Por favor, me dê. Né? Qual é o grau de mobilização, de luta da população para que essas coisas possam se preservar? Né? Acho que esses são pontos nevrálgicos que já existiam, né, antes de qualquer avanço aí da direita, e que, obviamente, com os avanços da direita, eles se tornam questões fundamentais, né, para poderem ser lidadas, trabalhadas, senão o próprio SUS também, que precisa da população que o defenda. Né? Se ela acha que o que eu posso fazer, né, não tenho direito nenhum a isso, é mais um flanco aberto no sentido de quem é que vai lutar para que ele se mantenha. Sim. Professor, estamos aqui chegando em mais um fim de uma entrevista, né, do Mesa de Debates. Primeiramente, eu quero agradecer a tua participação, foi bastante boa, contribuiu bastante, né? Acho que mais uma vez é uma discussão bastante importante frente a esse período que nós estamos vivendo, né? E acho que é importante também se mobilizar em torno dessa questão, não somente o pessoal da área, mas sim, outros setores progressistas que também estão
em outros setores também, né? Por favor, faça considerações finais para a gente encerrar essa entrevista. Uhum. Eu também agradeço muito pela oportunidade, porque acho que é bom a gente poder conversar, debater e aprofundar ideias, porque nesses momentos tão obscuros a gente precisa de muita luz, né? E acho que a luz, né, não por acaso o iluminismo vinha, né, para tentar sair das trevas, a gente está de novo num momento em que precisa iluminar os caminhos para a gente poder fazer frente e ir saindo, né, desse tipo de situação que a gente está hoje, que tem várias facetas, e acho que a faceta essa da saúde mental é fundamental, né, porque lida com alguma coisa que é absolutamente básica na gente, né, que é poder funcionar direito para poder viver uma vida melhor, né, e que carece de participação social nisso aí, né. Então, para mim foi muito bom, gostei muito de poder ir me expressando aí para ver se eu posso também ajudar no debate. Sim, mais uma vez, professor, quero agradecer, né, a tua participação. Lembrando sempre, para quem estiver assistindo esse vídeo, para curtir no YouTube, né, compartilhar nas redes sociais, com os amigos, né, na lista de WhatsApp, né, para a lista de WhatsApp não ser um passador de fake news, né, lista de transmissão de fake news, mas de conteúdo bom. Compartilhar no Facebook, curtir a página do Mesa de Debates no Facebook, né? Se inscrever no canal do YouTube e seguir o canal no Instagram, né? Que é bastante importante para que vídeos como este tenham uma projeção maior e que tenha outras iniciativas também como esta, né? Lembrando sempre que mais tarde, né, às 6 horas da tarde, vai ter uma outra entrevista, né, com o Paulo Romano, professor na Univap, São José dos Campos, para conversar um pouco sobre a questão de urbanização, desigualdade social, entre outras questões. Professor, mais uma vez quero agradecer a você, também agradecer também quem estiver nos assistindo e está encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Fui!